Eu sou o Jaime e vocês estão no Jaime React 2. Bom, sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Cara, estou sendo a primeira vez que eu trago aqui no Jaime React 2 o canal do Piuí. E eu vou estar trazendo sobre um assunto que eu gosto muito, que é da série de The Boys. Fechou? Então, bora lá pro React. Então se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. O vídeo, logicamente, falamos sobre The Boys, né? Que é Saga The Boys, história, curiosidades, opinião, parte 1. Então vai ter mais partes. Ok? Então, bora pro React. 3, 2, 1. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já parou pra pensar como seria o nosso mundo real com pessoas com superpoderes? Isso porque geralmente em quadrinhos tem tipo o Superman, que é um escoteiro. Cara, eu fico assistindo o canal do Miguel, reagindo a animes. O maluco tá amando assistir os animes. É um cara do bem, ele salva as pessoas. Ou até o Homem-Aranha, que é o amigão da vizinhança. Será mesmo que na vida real seria assim? É claro. É claro. Já pensou o que aconteceria se essas pessoas com superpoderes não tivessem um Cara, o mundo de Boku no Hero prova também que seria muito diferente. Poderia ter heróis, mas também teria vilões. caráter tão legal que elas fossem, por exemplo, um bando de drogados, assassinos ou simplesmente produtos gerenciados por alguma empresa bilionária? Alguém pensou nisso e assim nasceu The Boys, quadrinho que se tornou uma série fenômeno no Prime Video. E é sobre esse universo que a gente fala hoje aqui no Piuí. Então apague as luzes do seu quarto e já comece a treinar muitos palavrões. Já deixa o like no vídeo aí, tá? Já começa a mostrar o dedo do meio assim. Não ó. pode mostrar dentro do meio, cara. Pode porque tá sendo censurada agora. Já tá começando aqui no Piuí a saga The Boys. Ó, vou dizer uma Meu coisa, tá? Eu Deus. nem vou mostrar o dedo do meio porque eu acho isso falta de respeito. O gesto que eu gosto mesmo é o do like, entendeu? Ó, deixa o like aqui embaixo, por favor. Esses dois são resenha. Como a gente falou no início desse vídeo, os heróis sempre foram o que há de melhor nos seres humanos. É uma versão Exatamente. super poderosa deles, não só em habilidades, mas também no caráter. O Superman, cara, ele nem da Terra é, mas ele tá aí se sacrificando há tanto tempo para trazer um pouco de paz para os humanos. Mas isso é ser humano! E essa é a minha maior força. Mas, de vez em quando, as pessoas olham pro Superman e pensam, como é que ele seria se não fosse tão moral, tão patriota assim? E várias pessoas já imaginaram algumas histórias envolvendo heróis que não são tão heróis assim, como é o caso de Watchmen lá, do nosso querido Alan Moore. Até o Batman, do Frank Miller, fala um pouco sobre esse Superman mais babaca, mas foi só nos anos 2000 que Garth Ennis e Derek Robertson decidiram não só pegar e mudar um pouquinho, fazer eles um pouquinho mais babaca, mas sim triturar o conceito heróico da coisa. Eu odeio todos os heróis e eu... Rapaz, os quadrinhos de The Boys, meu amigo. Se a série é pesada, os quadrinhos, cara, tipo, a série tá aqui, os quadrinhos tá aqui, tá ligado? O que a galera trabalhou na série pra não ficar tão pesado, já é pesado, é um absurdo. denuncio a eles! Eles queriam um mundo onde os super-heróis fossem simplesmente os piores seres do Pior planeta. que realmente a única E isso ganhou pessoa vida lá boa em assim é Starlight. 2007, quando foram Doideira. lançados os quadrinhos de The Boys, que inicialmente eram Caraca, publicados 2007. pela DC. Só que esses quadrinhos eram muito violentos, eles eram muito sexualizados e eles eram muito polêmicos. Então, não demorou pra DC, ó, se afastar de The Boys, que acabou encontrando uma casa na Dynamite Entertainment, onde ficou até 2012. Onde mergulhou sem freio no gore, na violência, em todas essas coisas. Cara, assim, vou dizer uma coisa, tá? The Boys nos quadrinhos é coisa de adolescente, tá ligado? É toda hora piada com nudez, com coisa safada e tal. Parece um adolescente que descobriu palavrões e quer falar pro mundo. Tá achando engraçadinho quando a gente fala de testículos? E assim seguiu firme até 2012. Foram 72 edições lançadas. Caraca. E a série acabou virando um sucesso de nicho. Até que, em 2019, esses quadrinhos que, sendo muito sincero, eram pouquíssimo conhecidos pelo público geral, acabaram ganhando a sua própria série no Prime Video, comandada por Eric Kripke, o mesmo. Mais engraçado que 2019, eu acho que ainda tava morando, já tava morando aqui em Salvador. Acho que eu já estava. Não. Acho que não tava morando em Feira, eu nem sabia.
Aí depois de um tempo, quando eu fui assistir The Boys, já tinha a primeira e a segunda temporada. Aí meio que já fui assistir já junto com a terceira. Cara, foi doideira. Mesmo showrunner lá de Supernatural. Caraca, da CW. Bastante. E a partir desse momento, o que era um quadrinho cult virou um fenômeno global. Caramba. Somente a primeira Lançado em temporada. 2019 com Eric Kripke sendo o showrunner da série, mas também com produção de Seth Rogen, isso mesmo, e Evan Goldberg, de comédias como Superbad e Elfin. The Boys nos apresenta Hughie Campbell, um CLT comum, um cara que tá lá trabalhando, vivendo a vida dele, e ele vive nesse mundo que é dominado por heróis. E ele é fã dos heróis, ele tem quadrinhos, ele tem bonecos, ele tem várias coisas desse mundo dos heróis, e ele tá lá conversando com a namorada Verdade, seja dele, editor, não logo tem depois como de não sair ser do fã, né? trampo, quando do nada um pequeno acidente acontece. Ela é atropelada. Não por um carro, não por uma moto e nem por uma bicicleta. Por um trem. O trem bala, no caso. Um super-herói muito rápido. Nunca fale mal do Billy Joe. Cara, essa cena foi... Não posso parar, não posso parar, não posso parar. Existe Ele um termo para FOM! denominar algumas séries um pouco mais lentas, que demoram para acontecer, que é o tal do slow burn. Séries como Sopranos, The Wire, talvez até um pouco Breaking Bad, porque ela vai devagarinho, devagarinho construindo as coisas e lá de vez em quando acontece um grande acontecimento que faz sentido. Você tem que se forçar no início pra continuar assistindo. Você aposta que lá na frente a recompensa vai vir, entendeu? The Boys é a antítese disso, tá? Porque logo nos primeiros 10 minutos já tem esse grande acontecimento, que você já fica com uma cara de bunda assistindo, você nem acredita direito no que aconteceu, e você tem que assistir o resto. A E ele morte correu. da namorada do Hughie, supostamente o nosso protagonista, acontece com 6 minutos do primeiro episódio. E a essa altura você já entende muito bem que esse universo tem vários heróis, que a galera ama eles, mas que eles não são exatamente o que parecem. Então, é papo de 6 minutinhos pra essa série comunicar muita coisa e te deixar muito intrigado. Quer saber? É disso que eu gosto. E pra você perceber que a fotografia da série é feia, tá? Lá vem. Eu entendo que eles queriam passar um negócio mais cru, né? Um negócio mais desconfortável, Mas mundo assim- real, tá ligado? Que é uma parada mais urbana. Mas tá é mais feia a escuro. fotografia, né? Meu Deus. Podia ter um pouquinho mais de cor, né? Um pouquinho menos de contraste. Ah, sim. no filme, desgraça! Mas afinal de contas, Não me incomodou, quem é esse não. tal trem bala que simplesmente Ele- desintegrou a namorada do Hughie? Bom, ele é um super, que é como nesse universo são chamadas essas pessoas com superpoderes, e mais do que isso, ele faz parte dos 7, que são mais ou menos a Liga da Justiça desse universo, a nata das pessoas com superpoderes, que, veja só, são controladas pela Vault, uma empresa que Vault meio que ou usa Vault? esses heróis para fazer filme, para fazer publicidade, licenciamento de produtos. Cara, já pensou um filme de The Boys, tipo de um personagem? Nossa, ia render muito dinheiro. A Disney. Seu rato imundo! Aliás, tem vários detalhes interessantes dessa série que vão acontecer durante os episódios, mas que a gente já pode falar um pouco aqui. A VOT, por exemplo, faz comerciais desses heróis, e esses comerciais vão aparecer várias vezes aqui durante os episódios. Comerciais maravilhosos, anunciando o novo filme do Profundo, que é esse cara tipo Aquaman, ou até uma campanha de marketing da Maeve, que é tipo a Mulher Maravilha desse universo. Tem umas piadas muito boas, um humor ácido nesses comerciais que torna a parada muito memorável. E é até curioso, porque recentemente aí o ator que faz o Gavião Arqueiro, o Jeremy Renner, sofreu um acidente quase fatal, e a Disney, né, fez um documentário falando sobre o homem que sobreviveu, e meu amigo, o comercial dessa parada é a VOT, é igualzinho. A story of terror, survival. I chose to survive. You're not gonna kill me. No way. Esse é o nosso trabalho, a nossa honra. Somos a VOT. Como o Miguel Incrível. falou, a Vault é essa mega empresa. Vault, não? Então, quando acontece esse caso do herói ter tirado a vida da garota, eles chegam pro Rio e mandam um executivo, e esse cara tenta fazer um acordo com ele. Ó, tu fica de bico fechado, não fala nada, a gente vai te dar uns benefícios aqui, entendeu? Vai... 60 mil dólares. A VOT quer fazer a coisa certa e está oferecendo a você 45 mil de indenização. Canalhas 1000 vezes! E aí ele fica balançado, mas na hora ele simplesmente caga na cabeça desse executivo. Eu não vou assinar nada, cai fora. Eu disse que sai daqui, porra! Quer dizer, isso é o que ele gostaria de ter feito, porque o Hughie, ele é um bunda mole, então ele não consegue fazer isso. Mas ele imagina que ele tá dando uma grande cagada em cima daquele cara. Só que no fim das contas ele só fala, tipo, não, eu tenho que pensar melhor. É apenas burocracia. Um
Procedimento padrão. Eu posso pensar? É pra matar é tu, pra tu largar de ser frouxo. Trouxa. Na sequência, conhecemos Anne January, que é uma heroína do Oxi, interior, January? que tem esses poderes Janeiro. de pisca-pisca. Ela é basicamente uma árvore de Natal, ela acende luz, desliga a luz. Os poderes Pô. dela se estendem, na verdade, ela consegue criar feixes de luz que atacam as pessoas. Poderzinho é o nome disso, se você vem em algum lugar. É uma pessoa que joga poder. Ah, é mais ou menos assim. Ela é uma heroína do interior, ela é toda certinha, Pô, mas ela tem força cristã, física pra coisa caramba. arada, e ela tá prestes a entrar no 7. Era o sonho dela, e agora que o facho de luz tá pra se aposentar, ou se aposentou, ela vai integrar o grupo mais poderoso da Terra. E ela tá muito animada com isso, né? Eu consegui? E essa animação é extrapolada quando ela vai pela primeira vez até a Torre do 7, que é o QG da galera, entendeu? É a Batcaverna desse grupo aqui. E lá ela é recebida pelo Profundo, que é o Aquaman do Paraguai aqui. Inclusive, ela começa a conversar com ele e fala, cara, eu sempre quis estar aqui. Eu vou dizer uma coisa, na adolescência, eu meio que tinha um crush em você. Eu meio que era caidinha por você. Ai, meu Deus. Quando ela vira pro lado, ele tá com a bunda de fora, se deliciando com a situação e meio que sugerindo que faça então coisas com ele. E ela meio que não quer, ela se nega. Se e deliciando aí é ele putaria. ameaça ela, fala, tu acha que tu vai entrar aqui e não vai fazer nada não? Se tu não fizer o que eu tô mandando, você vai se ferrar aqui dentro. Mas a gente pode fazer um acordo. Eu e você. E aí sabe o que vai rolar? Vai realizar seus sonhos. Essa cena foi pesada, tá? Mas Sátira acho que é na terceira temporada o que ele leva de volta, meu amigo, foi top. com heróis não é uma novidade, tá? A gente já viu isso várias vezes, lá em Kick-Ass, em 2010, depois com o Deadpool. Só que aqui não é bem uma sátira, é mais uma crítica mesmo, bem ácida e até um pouco desconfortável ver aqui o Profundo falando esse tipo de coisa, né? Porque já parte pro campo do abuso. É super comum a gente ver a Marvel Cara, e a DC. Sendo bem sincero, nos quadrinhos é muito pior. O que a Starlight sofre nos quadrinhos, cara, chega a dar nojo. Porque não é só o Profundo, é o Profundo, o Black Noir, o Trem-Bala e o Homelander, os 4, né? Com ela, se eu não me engano, no banheiro. Ou é na própria Torre do 7. Cara, é um bagulho terrível, de verdade, terrível. Então, pô, é complicado. E pior que a série, lógico, pra quem viu ali, já sofreu um desconforto. Mas se pegasse, colocasse o que aconteceu nos quadrinhos na série, cara, seria ainda muito pior. Muito pior mesmo. Você falando que elas vão lançar um filme, uma série, não sei o que, pra adulto, que vai ser um filme de terror, que é uma coisa que você nunca viu, irmão, nunca é isso. O máximo é um Deadpool, que vai ter piadas, assim, um pouco mais ácidas, mas é muito diferente você ver o Deadpool fazendo gracinha, ou então o Profundo coagindo a Luz Estrela a fazer uma sacanagem com ele. The Boys é uma produção de heróis que deu muito certo, porque de fato essa daqui não é pra criança, a criança não pode aproveitar. Ela pode rir com o Deadpool, ela pode se divertir com uma abertura musical de Bye Bye Bye, com ele matando vários guardas. Mas The Boys é um nível de produção que realmente você não quer que as crianças à sua volta assistam. É que é tão doido, né? O caso da Robin, namorada do Hugh, acaba ganhando a mídia e a avó tem que começar a explicar o que aconteceu. Com mentiras, é claro, porque a avó é especialista em gerenciar essas crises. Exatamente. Ela estava no meio da rua e eu não consegui. Meio da rua? E quem fica sabendo dessa história é o tal agente do FBI, Billy Bruto, ou William Brabo. Butcher no original. Só que ele não é agente do FBI coisa nenhuma, a gente já vai descobrir isso. Ele vai até o Hugh e fala: fiquei sabendo do que William virou aconteceu Billy. e quero mais algumas informações para tentar solucionar esse caso. Eu acho que eu e você temos que ter uma conversinha. Em um Vai, primeiro ele. momento, o Huey não dá muita bola, mas ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou te falar, tá? O Trem-Bala não tava tentando caçar bandido, coisa nenhuma, que nem a Volt falou. E digo mais, ele zombou desse caso. E aí o Billy Bruto vai mostrar pra ele algumas imagens do Trem-Bala fazendo piadinha, dando risada, falando que ele desintegrou a mulher, que não sobrou nada dela. E nesse momento... Meu Deus do céu, não sobrou nada! Eu passei tão rápido por cima da filha da puta que eu até engoli Eita. um dente dela. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E nesse momento,
o Huey decide então que vai ajudar ele. E o plano do Billy Bruto é o seguinte: você pede desculpas pessoalmente pro Trem-Bala e você vai colocar uma escuta lá na torre do 7 para que eu possa acompanhar o que eles estão falando. Você vai entrar na torre dos 7, vai passar pela segurança e vai grampear o lugar. Grampear? Exato. O Huey fala, não vou fazer isso, mas daqui a pouco ele acaba fazendo, ele é o cara que cede. E curiosamente, mesmo sendo um banana, um bunda mole, as coisas meio que dão certo pra ele, porque ele entra lá, conversa com os caras, pede ali a presença do Trem-Bala pra apertar a mão dele, pedir desculpas, tem toda uma cena envolvendo isso, e depois ele coloca uma escuta na mesa. Só que quem acaba enxergando tudo isso aí, o Translúcido, que é o homem invisível desse universo aqui. Que porra é essa? Se não me engano, ele é o dublador do Capitão América. Espera um pouquinho, deixa o Huey seguir a vida dele e vai lá tirar satisfação com o cara no trabalho dele. O Huey trabalha numa loja de eletrônicos, então o Translúcido chega lá, fala que sabe de tudo, que ele vai acabar com a vida do Huey. E nesse momento, o Billy Bruto, que estava ali pela volta, simplesmente pega um carro, entra na loja com esse carro e atropela o Translúcido. Filho da puta! Eita, zorra. E essa cena é animal, uma puta cena boa de ação, coisa que infelizmente é um pouco rara aqui em The Boys, você já vai perceber isso. E depois no final do episódio eu descobri por quê. É dirigido pelo Dan Trachtenberg, o mesmo diretor de Rua Cloverfield 10 e Prey. Ah, sim, entendo. Começa uma batalha ali de um super poderoso contra duas pessoas aparentemente comuns, só que o Huey, como eu falei, mesmo sendo um banana, ele dá o jeito nas coisas, ele pega lá um cabo de eletricidade e acaba acertando ali no Translúcido que fica desmaiado. E aí o Billy Bruto pergunta como é que ele sabia que isso ia acontecer, e como ele tinha conhecimento dos heróis, ele falou, a pele dele de tal coisa, eu sabia que ia rolar isso aí. Como é que você sabia que o choque ia resolver? A pele de carbono, supercondutora. Nerd. O fato é que eles pegam o cara, colocam ele no porta-malas e aí eles vão levar pra algum lugar. Caraca! Federal, pô, então liga pro FBI! Olha, tecnicamente eu não sou do FBI. O quê? Eu trabalho pra eles. Em paralelo, conhecemos Madeleine Stillwell, que é a chefona ali da Vault. Ex-namorada do Karate Kid, né? Olha lá, que está sendo chantageada por um prefeito ali de uma cidade que tá falando o seguinte, ó, eu tô sabendo que vocês fazem coisas com o tal composto V, uma droga que os supers usam. Então, ou vocês botam um cara da minha cidade pra ser importante, pra ser um herói representativo, ou então eu vou dar com a língua nos dentes. E quem fica sabendo disso? O Capitão Pátria, que é o Superman desse universo. Ele é o líder do 7, ele é o mais poderoso de todos os heróis e o mais admirado. Agora, o que eu quero ouvir é quem vocês salvaram essa semana. Hã? E que aparentemente é um cara sangue bom, né? Nesse início aqui de The Boys, ele parece ser um cara correto, honrado. Tá, ele matou um bandido ou outro na hora de salvar uma pessoa, mas essas coisas acontecem. Ele parece ser um cara mais correto do que aqueles outros que a gente viu até então. Gostei dele. Só que quando ele descobre que o prefeito está chantageando a Stillwell, ele pensa assim, eu não vou deixar barato. Ele pega, vai até o avião que esse cidadão tá usando para se locomover, vai na janelinha, vê que ele tá lá, vê que o filho dele tá ali e que o avião tá cheio de outras pessoas. E ele pensa, bom, quer saber? Que se dane. Meu Deus. Eita! E aí começam os primeiros atritos entre os dois, né? Porque a Madeleine manda nessas paradas, quer organizar a bagaça. Já o Capitão Pátria aqui acha que sabe como solucionar tudo. Ele que quer resolver as paradas. E também, ao mesmo tempo, ele meio que olha pra ela de uma outra maneira. Ele meio que quer mamar nas tetas, não do governo, nas tetas da empresa. É que você me entende. Tá vazando. Obrigada. Mas você é safado, né? E essa série tem vários pontos positivos. Cara, na quarta temporada é pior, cara. Personagem. Puta, o Karl Urban destrói aqui no papel. Ele é muito carismático. As piadas dele no original, ele tem esse sotaque britânico que vai ser importantíssimo para ele largar as pérolas dele. E também temos o Anthony Starr fazendo o Capitão Pátria, que no primeiro episódio, no início, ele é até um pouco comedido, mas ele vai se soltando com o passar dos episódios. Até o final da temporada, ele é a maior trufa dessa série. E é um personagem muito assustador, mas que já de cara ele ganha muito camadas, engraçado. porque ele tem todo esse lado submisso
com a Stillwell. Ele meio que age como se fosse um bebê quando ele tá perto dela. Então é um personagem que você quer saber mais, entendeu? E essa é uma mudança muito legal da série, porque nos quadrinhos, Stillwell é um homem. E quando eles trouxeram pra série, decidiram transformar esse personagem em uma mulher. E assim eles conseguiram botar todo esse arco de ele meio que querer ser cuidado e ter todo um lance quase que maternal com essa personagem. Que é o complexo de Édipo. E o personagem, Capitão No finalzinho tem um Ele é negocinho. meio babacão, otáriozão. E é só isso mesmo, né? Ele é super babaca, super otário. Ele não tem todas essas nuances que esse personagem aqui tem na série que, putz, é muito mais rico mesmo. Quando você percebe que os quadrinhos de The Boys não são tão bons assim. E o negócio é o seguinte, eles mataram o Translúcido, só que eles precisam se livrar do corpo. Então o Billy Bruto pede ajuda ao francês, um amigo dele que manja de bombas, de química e coisa arada. Então esse cara vai ajudar. Só que tem um problema maior ainda, porque o Translúcido não morreu coisa nenhuma. O cara segue vivo. Onde é que eu tô? Oi. Bom dia, princesa. Sabem quem eu sou? Imagina jogar no Vascudo. E aí, quando eles começam a fazer experimentos para de fato tirar a vida desse cara, eles percebem que a pele dele meio que é indestrutível, eles não conseguem passar por isso e eles não conseguem também ver ele. Então fica difícil de entender o que está acontecendo. E sabe por que ele tá tão protegido de tudo que é coisa? Não. Porque a gente não consegue ver, né? Afinal ele é invisível, mas ele tá usando uma Insider. Na Insider você vai encontrar peças para o seu guarda-roupa com tecnologias muito diferenciadas. Tecnologia anti-odor, peças que vão desamassar no seu corpo e que tem uma durabilidade. Bom, vou dar acelerada aqui, tá? Vai por mim, você pode pegar uma... E essas peças são perfeitas para esse clima que a gente tá agora. Curitiba tá sempre gelado. Mas o pessoal de Curitiba quente. também precisa retomar a pele, não precisa ser... sai por aí de meia. É verdade. E se você não conhece ainda a marca e não vai deixar a gente mentir. É verdade. Bora lá. É engraçado, né? Ele é muito bom. Não precisa falar nada, né? Como a pele do nosso amigo translúcido é impenetrável, o pessoal tem uma ideia muito boa, que é a de botar uma bomba no rabo dele. Que porra você fez comigo? Ele enfiou o explosivo plástico no seu furico. Eu gosto que eles demoram muito pra descobrir isso, eles têm vários planos, tentam furar a pele dele, tentam explodir ele, nada funciona. Aí eles vendo televisão, num site meio Stranger Things, eles veem uma tartaruga se recolhendo no casco, pensa assim, cara, dentro da tartaruga não é um casco, entendeu? Então vão enfiando no c dele a bomba. Vamos ver o c dele. Quem tem medo, o translúcido assim percebe que ele tá correndo perigo e dá com a língua nos dentes. Verdade, velho. De fato, bala não tava salvando ninguém, coisa nenhuma. Ele tava saindo da casa de uma namoradinha dele, a tal da Lâmina. E aí o pessoal entende que eles têm que investigar essa mulher e esse local. Mas isso é tudo que eu sei, eu juro por Deus, mas eu conto tudo que vocês quiserem. É só perguntar. Só que começa uma sucessão de merda, porque a avó tá pra descobrir onde é que tá o translúcido, e aí o nosso querido, ou não tão querido assim, Capitão Pátria, chega no local, perto de onde está o translúcido. Eles ficam apavorados, não sabem o que fazer, tem que explodir uma bomba na puta que pariu pra distrair o Capitão Pátria, e nesse meio tempo, o translúcido tá pra escapar, e fala pro Rio assim, eu vou escapar, e você não vai fazer nada, porque você é um frouxo, você é um merda, tchau. Não é tarde demais, ainda pode ir pra casa. Voltar para sua vida. Tchau, obrigado! E o que ele falou é verdade. Mas nesse momento, o Huey não foi frouxo. Então ele simplesmente apertou o detonador e explodiu o translúcido de dentro pra fora. E aí acaba o episódio. Eu adoro que todo episódio acaba com um puta gancho pro próximo. Ei! Porra! menor! Antes do grupo ir atrás da tal da Lâmina, o Billy Bruto recruta mais um integrante, Leitinho, que é um cidadão do corre, entendeu? É um cara que vai saber um pouco de cada coisa, ele vai ajudar, ele tem um passado com o Francesco, o Billy Bruto, e aqui tem uma cena muito legal que eu adoro, que esse cara tem uma família e ele tem uma vida normal. Então, no momento em que ele tá brigando com todo mundo, mas que a esposa dele liga, ele precisa pedir para que todo mundo faça silêncio, e ele começa a falar que tá tudo bem, e ele começa a mandar beijinho pra mulher dele, falar que ama ela, e aí o resto da galera meio que cai na gargalhada, e eu acho essa cena maravilhosa. Ó, vão se fuder antes que eu me esqueça, hein? Adoro que ele começa assim. E aí o Billy Bruto verdade, velho. E aqui forma esse grupo, esses 4 rapazes aqui. Guri. Os guri vão fazer uma loucurada. E cara, eles têm muita sinergia, então realmente Quarteto é legal fantástico. ver eles interagindo só sobre as coisas do cotidiano. Quem é esse cara? É o cara novo.
Huey, esse é o leitinho de mãe. É um apelido? Não, minha mãe me batizou como leitinho de mãe. Você tá ficando muito burro, hein? E aí eles querem chegar até a Lâmina. E aí o Bruto sempre tem a ideia de explodir a casa, de enfiar uma bomba na bunda dela. Porque ele é assim, o Billy Bruto faz as coisas de uma maneira bruta. Só que o Huey é um cara nerd, ele conhece computadores e tal. Então ele fala que vai se passar por um técnico de informática pra atualizar os drivers de não sei o que da casa dessa garota. Ele conhece computadores, é uma frase que eu gosto muito. Oi, olá, tudo bem? Eu sou o Huey. Obrigado, deixa eu te apresentar o Pentium 4. Cara, sabe seu pai quando fala, é porque ele manja dos computers? O Huey manja dos computers. Bom dia, nós somos da Bryman Audiovisual e trouxemos um novo roteador. Mas eu não chamei ninguém. É só um minutinho. E a senhora vai ficar com 1000 Mbps. Gol de gênio, muita categoria. Chegam lá, colocam as câmeras, jogam toda essa informação pro Billy Bruto e agora eles vão ter provas cabais do que está acontecendo com trem-bala, lâmina e coisa arada. E eles descobrem, tá? Porque aparentemente a lâmina consegue um tal composto V pro trem-bala. O trem-bala usa esse composto. E por que ele está usando isso? O que esse composto faz? Aparentemente ele está viciado nessa parada. Começa a se montar um roteiro tenebroso. Vai morrer daqui pro Natal. Eles, inclusive, descobrem, chantageando a Lâmina, porque ela matou um vizinho enquanto estava fazendo um bem bom e descontrolou ali os seus poderes. A forma como ela mata o cara é sinistra, irmão. O trem-bala estava muito louco de composto V quando ele tirou a vida da namorada do Huey. Então, o grupo percebe que se eles tiverem o composto V, talvez eles consigam desmascarar a Vault, entendeu? E aí, eles até tentam ir atrás do trem-bala, numa corrida que ele tá fazendo, para pegar esse composto V, mas lá eles não conseguem. Então, eles vão até a boca de fumo, onde esse cara comprava esses produtos. Caraca! E lá, em vez de encontrar cara, eu nem lembrava mais de algumas coisas, principalmente essa daí. Achando uma japonesa presa numa jaula. Acho que é a Kimiko. Também conhecida como Kimiko. Kimiko, hein? Kimiko, hein? Ó, Kimiko. No caso, nos quadrinhos o nome dela era Fêmea, se eu não me engano. Pelo menos, assim, com a boca e tal, porque ela fala pelo combate. Ela sai matando todo mundo, ela arrasa as pessoas, ela é violentíssima. Essa mulher, ela é tipo o Cristiano Ronaldo. Como uma assim? besta enjaulada. E quando eles soltam ela simplesmente mata uma galera, tenta matar inclusive os guri e na sequência, ó, dá no pé. Uma besta enjaulada! O francês fica compadecido daquela garota porque ele quer... Ele é um pássaro ferido francês, né? Então quando ele vê outro pássaro ferido, ele quer cuidar, ele quer ajudar, então ele fica maluco por essa garota. Ele que inventou de soltar ela. Ela parecia inocente. Trancada numa jaula, no subsolo... Eu tive um pressentimento. O trem-bala acaba indo atrás dela, rola toda uma perseguição pelos metrôs. Os guris conseguem botar o público para distrair o trem-bala, para pedir foto. Eles chegam até essa japonesa e resgatam ela. E aí o francês tem todo esse lance de tipo, ó, vamos integrar ela ao grupo, porque ela pode ser usada até como uma arma. E aí o Billy Bruto já começa a aceitar um pouco melhor. E aqui tem uma piada que eu gosto muito, que ele fala que eles são meio que nem as Spice Girls, né? Que sozinhos são os inúteis, mas enquanto grupo, eles são muito fortes. Quando elas estão separadas, elas são um lixo total. Se juntar a elas, elas viram a porra das Spice Girls. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. E claro, The Boys é uma adaptação dos muito quadrinhos e lá tem várias diferenças, né? A Kimiko e o francês já fazem parte do grupo The Boys antes, a Luz Estrela não ajuda de primeiro momento, o grupo vai ajudar mais na frente. Tem várias diferenças pontuais, mas sinceramente, vai pela gente. Não importa. Sério, a série é tão melhor do que os quadrinhos que vamos focar na série. É diferente de The Walking Dead, quando a gente comenta aqui, que os quadrinhos têm coisas muito melhores do que a série, que daí é legal comentar. Nesse caso não tem muito não. Parada chata. É, só bagunça. Bom, agora eles meio que já entendem um pouco mais o que é o composto V. Ele basicamente dá poder às pessoas. Exatamente. Ou até aumenta os poderes de quem já tem poder. Porque essa parada... Mas aí deixa o cara loucão, tá? Ficou viciado, era justamente porque ele tava perdendo rendimento. Ele tava correndo cada vez mais devagar. Aí surgiu um outro cara que era muito veloz. E daqui a pouco o trem-bala não seria o homem mais veloz do mundo. Seria esse outro cara. Então ele tinha que usar as drogas para chegar lá. Foi encontrada uma substância proibida no exame antidoping. E a Kimiko, aliás, foi cobaia de testes com o composto V. Por isso ela é essa besta com poderes. E depois de toda essa confusão que rola, o trem-bala... Eu acho que ela tem super regeneração. Pode ser um problema para ele. Então aqui a gente vai ter um momento que ele vai se encontrar com a sua namorada e, bem rapidinho ali, ele injeta um monte de heroína nela e tira a vida dessa garota.
Que filha da puta. E como a gente já entendeu aqui, nesse mundo, os heróis são um produto da Vault. Então eles também têm que fazer coisas boas. E essas coisas têm que ser divulgadas, tem que ter sempre um videozinho no Instagram, uma reportagem na televisão. E entre várias coisas que eles fazem para mostrar que são heróis, tem um momento onde um avião está para cair. E aí Capitão Pátria e Maeve vão resgatar esse avião. Tudo bem, gente? Acabou? Estão salvos. Só que chegando lá, o Capitão Pátria se empolga um pouco. Ele vai atacar um terrorista, acaba destruindo ali o painel de controle do avião. E nesse momento o avião entra em queda livre, né? Mas aí você pensa, puxa, esse cara é tipo o Superman. É só ele segurar o avião e levar até o solo e acabou. Você tem que ir lá fora, levanta o avião. Como? Eu não tenho nem onde me apoiar, lá fora só tem ar. E a Maeve, inclusive, fala isso, pega pelo bico o avião e sustenta ele e salva ele. E aí ele fala, tá, mas vamos sustentar onde? Não tem onde me escorar pra poder salvar o avião. Daí ela fala, tá, salva todo mundo rapidão. Mas é que não tem velocidade suficiente pra fazer isso e tal, não vai dar certo. E é legal porque essa cena, além de mostrar que o Capitão Pátria é um cuzão, também serve meio que pra desmistificar um pouco o Superman e os feitos dele, né? Porque quando tu para pra pensar logicamente, fisicamente nas coisas, a maior parte delas não é possível, né? Leva todo mundo, um por um, voa até o chão. Tá louca? Então eles têm que escapar dali. A Maeve até quer levar 2 pessoas, porque 2 pessoas eles conseguem carregar, mas o Capitão Pátria fala, vai ficar mal pra gente, essas pessoas são testemunhas do que aconteceu, eu perdi a cabeça aqui, xinguei a galera, não vai ser legal, deixa todo mundo morrer. E essa é uma das cenas mais marcantes de toda essa série. Só essas 2! Pra quê? Pra elas contarem pro mundo inteiro que a gente deixou essas pessoas morrerem? Oh, meu Deus. Cara, essa que cena eu fiz? Mas, assim, muito boa mesmo. Porque ela, muito bom. Tu nunca viu algo parecido assim, eu acho, em outra mídia, em outro filme ou quadrinho de herói. E ela vai acontecendo, ela é muito bem dirigida e tem um final muito impactante, né? E é importante pra mostrar pra gente que mesmo entre os supers, mesmo entre os corrompidos, as pessoas que fazem as merdas, o Capitão Pátria, ele se destaca. Ele tem uma maldade a mais. A busca dos rapazes pelo composto V não para, e essa busca leva eles até um pastor. Na verdade, é um herói que a gente já tinha visto antes, numa casa de safadezas, onde ele estava envolvido ali com uma situação bem safada. Peraí, é o Ezequiel. Ele prega aquela merda sobre a cura gay. Hipócrita pra caramba. O que é contrastante com ele, né, sendo um pastor, vocês entenderam a crítica aqui, né? E o fato é que esse cara tem o contato de quem tá vendendo o composto V. O Rio precisa conversar com ele para saber onde é que tá esse contato. Só que como é que ele vai fazer para chegar lá? Ele se disfarça de fotógrafo no Planeta Atlântida Cristão, um evento que tem aqui de música e tudo mais. O Rio chega até lá. A essa altura do campeonato a gente não comentou, mas o Rio, ele teve um encontro casual com a N, a Luz Estrela. Só que ele não sabe que ela é uma super. Cara, foi muito casual, tipo, né? Bem casual mesmo, tá ligado? Foi meio que o acaso do destino, vai. Rolou até uma espécie de clima, e aqui, ao chegar no evento, é onde ele descobre que ela, de fato, faz parte do set. Ai! Oi! Huey? É a Luz Estrela? Como foi que eu não notei isso? E como ele é amigo da N, por que não pedir favor, né? Porque amigo bom é assim, pede favor toda hora. Assim, tu não consegue me colocar lá na reunião junto com o Ezequiel, eu queria pedir uns negócios pra ele, meu pai é fã do cara e tal. Consegue fazer esse rolê pra mim? E ela, meio contrariada, acaba aceitando. E ela tá contrariada justamente porque ela entrou no set, entendeu como é que funciona a volta e tá muito decepcionada. Porque ela viu que é uma mentira, é um produto. Tanto é que tem uma cena onde ela vai conversar com outros jovens que perguntam pra ela como é que é ser heroína e por ela ser cristã, como é que é a vida dela. E ela queria falar, olha, eu até namorei uma vez, tive relações sexuais, mas não deu certo. Só que quando ela vai falar isso aí, vem um pastor e cutuca ela, assim, não fala isso não. E ela fala, eu sou virgem. Essa cena é muito boa, tá? Eu sou virgem. Estou me guardando pro meu futuro marido. Eu tô morto por dentro. Também tem outra cena boa, que ela tinha um uniforme antes de entrar no set, e aí eles falam assim, ó, não dá, a gente tem que ter um pouco mais de apelo. Então vamos tirar essa saia, vamos deixar mais no formato maiô e botar um decotão. Adeus, Estrada dos Tijolos Amarelos. E olá, Luz Estrela. E aí ela meio que não tem escolha, entendeu? É isso aí que ela vai ter que usar e ponto final. Ela vai sendo moldada pela empresa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então ela libera a entrada do Huey, que chega até o Ezequiel. Para isso, inclusive, ele tem que ser batizado pelo Capitão Pátria, né? O Capitão Pátria mergulha ele em algum momento, e é uma cena muito boa. E depois, sim, ele chega até o Ezequiel e joga um verde. Ó,
você abusou de mim. E eu tenho provas, eu tenho vídeos. Você tava muito louco, não lembra de nada, mas tá tudo aqui comigo. É porque ele tinha um vídeo que acusava o Ezequiel no celular, mas quando ele foi batizado, o imbecil não tirou o celular do bolso e aí danificou a parada, né? O que foi? É burro! Burro! É um tijolo! Burro! Mas, cara, isso que é legal do Rio, porque ele é um bunda mole, ele é um tonto, ele é um imbecil, mas ele consegue fazer as coisas, entendeu? Ele se vira na hora e essa chantagem dele dá certo. Eu tenho um vídeo de nós três. Se você não me soltar, o meu amigo vai soltar na internet na mesma hora. Eu vou expor ela na internet. É assim que ele descobre que, na verdade, a Vault usa o composto V para aplicar em bebês, como se fosse uma vacina. E é assim que os supers são criados. Eles são lá, ó, desde os primeiros momentos de vida, eles já estão sendo moldados. E isso é muito diferente até do que os próprios supers pensam, porque eles acreditam que eles são meio que seres escolhidos por Deus. Exatamente, é mesmo, doideira. Muito, muito, muito de bastidores de que todo mundo é criado em laboratório. Escolhido por Deus o cacete. São feitos em laboratório. E aí o Billy Bruto vai junto com os guri investigar um desses hospitais. E aqui tem mais uma cena memorável, maravilhosa, que ele encontrou um bebê que joga laser dos olhos. E ele usa esse bebê pra atingir uns capangas. E aí ele fala... Esse foi do cacete! Essa cena é braba. Puta merda, isso foi do cacete. Cara, muito bom, velho. Apesar de ter muito gore, muita nudez, sabe, sexualidade o tempo inteiro, The Boys é uma série muito bem humorada e o humor dela funciona muito bem. Pelo menos aqui, nessa primeira temporada, as piadas encaixam e cenas como essa do bebê raio laser, elas são muito icônicas. Muito bom. Com essas informações, o Bruto vai até uma conhecida dele da CIA, que aparentemente no passado já rolou um negocinho ali com ele e tal. No finalzinho, vem um negocinho. Ele fala, ó, tem informação... Esse áudio dele é brabo. Quero um dinheirão aqui pra poder bancar os guri. Quero também a cabeça do Homelander. Ele faz uma série de exigências, só que tem um problema, tá? Ela não consegue garantir a cabeça do Capitão Pátria. Então ele fala, olha, então eu não quero nada, vou embora. Sem Capitão Pátria. Sem Capitão Pátria, foi o acordo. Você topa ou não topa? Isso porque o Billy Bruto, ele tem uma questão pessoal com o Capitão Pátria que Exatamente. a gente vai vendo através de flashbacks e de uma conversa que ele tem com o Huey. O negócio é o seguinte, esse cidadão tinha uma esposa, a Becca, e eles eram felizes, eles eram um casal muito maravilhoso. Eu acho que é nessa temporada que o filho dele aparece. Trabalhar na Vault. E foi lá, em uma festa da firma, que ela foi abusada pelo Capitão Pátria. E depois desse abuso, a mulher simplesmente desapareceu. Desde então, o Billy Bruto virou essa figura que decidiu que quer caçar os supers e tirar a vida de todos eles, especialmente do Capitão Pátria. Tem que matar uma porra dessa. Ele odeia tanto essas pessoas com superpoderes que, inclusive, a relação do Huey com a Annie, que começa a virar um lance meio amoroso, é algo que incomoda muito ele. Porque ele pensa assim, cara, enquanto a gente puder manipular ela, beleza, mas não se envolve com essa pessoa. Eu vou matar. Eles vão estar numa reunião lá de pessoas que foram feridas por heróis e tal. E aí cada um dá seu relato. Ah, eu transei com uma mulher de gelo e acabei perdendo pênis e tal. Tem vários relatos. E essa cena é muito engraçada porque mostra que o Billy Bruto, ele é um escroto, mas ele é um escroto num nível absurdo, assim, porque ele zoa todo mundo, ele desrespeita as pessoas, ele briga com os outros. Cara, que personagem engraçado. Aceitar é o cacete. Vocês deviam ir com uma serra elétrica atrás deles. Os supers são todos iguais, sem exceção. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Normal. E é bacana falar que tem vários desses arcos na série, não é só o arco do Capitão Pátria ou do Billy Bruto, não, essa série consegue dividir tempo de tela para vários personagens. Então a Maeve, ela quer ser heroína, ela tem um passado bacana, mas ela acabou sendo absorvida pela indústria, então ela meio que se revolta com isso, ela vai passar por uma transformação. O Trem-Bala é um cara viciado, então você até pode traçar paralelos com pessoas que, sei lá, são viciadas em drogas ou que são esportistas que querem chegar mais longe e fazem abuso de substâncias. Tem até o Profundo, que meio que abusou da nossa querida Starlight, ou Luz Estrela. E em certo momento a Luz Estrela acaba denunciando esse cara. Todo mundo quer ir atrás dele, ele é obrigado a sair do set e fica recluso durante um tempo. Muita gente não gosta dessa história paralela do Profundo, né? Você é um merda patético! Ele vai ter que Ele é bem chato, alguns afazeres menores, assim. Então vai ter ele indo resgatar um golfinho, vai ter essas
side quests do Profundo, assim. Ele funciona meio como um alívio cômico. Cômico, é. Mas eu entendo quem não gosta, porque essa série não precisa de um alívio cômico. Então tem momentos em que ele aparece que são legais, tem momentos que não são tão legais, mas de modo geral eu diria que são desnecessários. Talvez isso incomode um pouco mais as pessoas. Mas a cena que ele vai salvar o golfinho, bate o carro, o golfinho voa, é maravilhosa. Ao som de Spice Girls, que aparecem de novo aqui na série. Caralho, não é a Babi Rossi? Acho que é a Babi Rossi. No mercado pra salvar uma lagosta que tava num aquário. Ele conversa mentalmente com os peixes, assim como o Aquaman. E aí ele vai salvar o bicho. Ele pensava, vou comprar o bicho e levar embora. Só que ele não percebe que o bicho é morto na hora de ser entregue, né? E aí o bicho morre. Ah, não. O Profundo é um caso curioso que, pra mim, ele funciona até melhor na teoria do que na prática. Porque a ideia de zoar o Aquaman, ela é maravilhosa. E às vezes rende boas piadas, mas outras vezes não. Então, eu acho que ele é um personagem que nas próximas temporadas ele vai ser um ponto negativo da série em alguns momentos. Que tristeza. Tudo parece dar certo pros guris até que eles decidem que precisam saber o que a Kimiko tem a dizer. Porque ela tem alguma coisa pra falar, só que eles não entendem, afinal de contas, ela fala japonês. Quer dizer, ela não fala nada. Então eles levam ela até um super que é capaz de ler mentes. Que é o nosso querido menino do Sexto Sentido. Eu vejo gente morta. Eu sei mais. Ele faz uma leitura ali, entende que a Kimiko tinha um irmão, que eles foram aprisionados, foram utilizados como armas, foram cobaias de vários testes, então ela carrega todo esse trauma. E aí o pessoal, sabendo disso, vai embora com essa informação que não serve pra nada, e ele, o nosso querido gordinho do Sexto Sentido, ele vai até o Capitão Pátria, porque o sonho dele é fazer parte do 7, e ele entrega todo esse plano, porque ele entendeu que essas pessoas estão contra a Vault, ele vai lá, fala quem é cada um deles, passa todas essas informações, achando que vai ganhar alguma coisa, e o Capitão Pátria simplesmente voa dali, não dá 10 centavos de recompensa pra ele. Meu celular, pô. Ficou de xereca. A essa altura do campeonato, o Rio já passou o salame na querida Anne. Já é um relacionamento, eles já se gostam e tal. E num certo dia, o salame Anne foi vai foda lá na reunião do 7 e o Capitão Pátria resolve que vai botar ordem na bagaça e fala, olha, eu recebi algumas informações e esse cara estão perseguindo o grupo de heróis, a gente tem que dar cabo dessa situação toda. E quem são esses caras? Os guri. E tá lá junto o Huey. A Anne até não entende o que ele tá fazendo ali, porque supostamente ele era só um cara que trabalhava vendendo PC, então o que ele tá fazendo ali? Ele também é um dos caras que matou o Translúcido. Peraí, o quê? Já o resto dos heróis decidem que vão começar a caçar essa galera, inclusive a família deles. O pai do Huey, por exemplo, é feito refém pelo Trem-Bala, e aí tem todo o momento do Trem-Bala chamando o Huey até lá, ele vai, leva a Kimiko escondida e aproveita uma distração ali, né? Começa a falar pro Trem-Bala que ele sabe onde tem composto V e tudo mais. E nesse momento a Kimiko quebra a perna do cara. Ai. Cara, baita porrada, tá? Já o Capitão Pátria olha ali pro Billy Bruto e fala, eu acho que eu conheço esse cara. Daí ele puxa na memória, lembra que ele era o marido da Becca, daquela garota que ele abusou no passado, acabou desaparecendo. E ele fica curioso pra saber o que deu da Becca. E o pessoal fala, olha, ela desapareceu e foi dada como morta. Só que ele investiga mais ainda porque ele não acredita nisso. Então ele vai até um cientista antigo que ficava ali cuidando dos testes com o Pátria quando ele era criança e pergunta, e tu sabe alguma coisa dessa história? E o cara dá com a língua nos dentes e fala, olha, depois do seu encontro com ela ficou grávida e ela teve o primeiro filho com superpoderes da história. O bebê ia nascer já sendo poderoso, só que o parto foi um problemaço e ela acabou morrendo no parto e o bebê logo depois. Ela morreu ali na mesa. Mas e o bebê? Viveu por 10 segundos. Se afogou no sangue da mãe. Eu gosto muito que nessa cena tem um momento em que o Capitão Pátria, que vê aquele cara ali como um criador dele, ele começa a meio que enaltecer o trabalho do malandro e tudo mais, e o cientista vira pra ele e fala assim, cara, você é o maior arrependimento que eu tenho em toda a minha carreira. Eu sou o maior super-herói do mundo. Você é o meu maior fracasso. Caracas. Essa cena é boa e mostra o sentimento do Capitão Pátria, né? Ele fica meio esnobado e o Anthony Starr manda muito bem nessas cenas em que ele precisa simplesmente fazer uma cara. Meu Deus, que ator. E faz todo sentido ele ser do jeito que ele é com a Madeline, né? Porque ele não teve uma figura materna, ele não teve uma figura paterna também, porque ele só viu cientistas ali, então ele não teve uma infância.
Eles até desenham um passado pra ele, inspirado em Superman, pra poder ser o passado do grande Capitão Pátria. Mas é tudo caô, entendeu? Ele não viveu nada daquilo, ele viveu a infância inteira basicamente num laboratório. Então ele é todo quebrado hoje em dia, ele virou o ser mais poderoso da Terra e a cabeça dele não bate bem. Que atmosfera é essa que gera traumas numa criança que não recebeu o afeto necessário para o seu desenvolvimento? Tá rolando toda uma treta da VOT querendo colocar os heróis nas Forças Armadas, porque assim eles vão ter mais apelo, vão ganhar mais verba. Na guerra vão saber como é que vai rolar. O Billy Bruto quer evitar isso. A CIA também não gosta muito dessa história. E agora que eles têm acesso ao negócio do composto V, todos esses podres, eles meio que começam a se interessar. Mas claro, o Billy Bruto é cabeça dura, né? Ele quer a cabeça do Capitão Pátria, coisa que a garota da CIA não pode garantir. Mas depois que a VOT descobre as tretas e começa a perseguir o grupo, ele meio que tem que botar o rabinho entre as pernas, ligar pra mulher e falar, olha, quero a ajuda de vocês aí. Vocês me ajudam? Ajuda? Só que em paralelo a isso, enquanto a CIA vai conversar com a Stillwell, acontece que o Capitão Pátria dá um jeitinho de criar um vilão com superpoderes. Ele fornece o composto V pra uma galera, criar um vilão que as Forças Armadas simplesmente não conseguem derrubar. E aí quem precisa combater esse mal são os supers. E essa é uma grande cartada da VOT, mas especialmente do Capitão Pátria, que é o momento em que eles meio que mostram pro mundo que as Forças Armadas não são capazes de combater criaturas com superpoderes. Só o Super, só os 7 é que conseguem fazer isso. Barra limpa, rapazes. Missão cumprida. Então a CIA até estava tentando desmantelar os supers nas Forças Armadas, só que as Forças Armadas precisam dos supers e vão pegar a acessório de composto V e botar para debaixo do tapete. Vamos fingir que não aconteceu. Então a missão dos guri foi inválida. O Pentágono quer manter o composto V em sigilo absoluto. Do que você tá falando? E o Capitão Pátria se dá bem, porque no fim das contas ele consegue uma noite de amor com a Stillwell. Mas ele é precoce, né? Não foi uma noite de amor, né? Foram alguns poucos segundos de amor. Desculpa. Não, tá tudo bem. Desculpa. Ai, meu menino. Duas orfanadas aí, acabou o forró! Os guri ficam na merda. Eu nem lembrava dessa cena, cara. Presos, e quem é obrigado a salvar o dia, ela mesma, Luz Estrela, que tinha ficado injuriada com o Rio e com as coisas que ele fez. Injuriada, caraca, entendeu, gostei. Olha, eu sou uma heroína que foi engenhada. Minha mãe me colocou, quando eu era criança, num laboratório para eu virar uma super heroína. Então, ela é revoltada com isso, ela sabe que isso é errado, então ela vai pro lado dos guri. Você veio. Como você disse, sou uma super heroína, porra. O Trem Bala tenta chegar lá e acabar com essa brincadeira, daí tem um show de horror aqui. Pelo amor de Deus, o Eric Kripke dirige esse episódio aqui, e tem uma cena ali de combate entre o Trem Bala e a Luz Estrela, brega ruim, cena ruim, só que ela até que termina legal, tá? Porque o Trem Bala vai dar cabo do Rio, só que ele tem um ataque do coração. Porque ele estava viciado no composto V. O Rio, inclusive, não a quer próxima que ele parada é morra, ele tenta salvar a cardíaca. vida do cara. Aí você vai falar assim, nossa, isso é nada a ver, né? Porque ele matou o Translúcido, por que ele ia querer salvar o cara agora? Mas eu entendo que a série meio que desenha uma curva pro personagem, tem entendido que a vingança ali, esse bagulho de querer matar todo mundo, não vai resolver as picas. E ele, no final das contas, é um cara bom do coração, né? Que vai se arrepender muito por não ter deixado esse cara morrer. Você é o meu herói. Às vezes. Nesse meio tempo, o Bruto descobre que o Capitão Pátria tem um lance com a Stillwell. E aí ele percebe que essa mulher talvez seja o ponto fraco desse herói. Então ele vai até a casa dela, faz ela de refém, coloca um colete cheio de bomba na mulher. E quando o Capitão Pátria aparece lá, ele fala assim, o negócio é o seguinte, tá? Se você não fizer o que eu quero, eu vou explodir essa mulher. Qual o objetivo? Eu só vou te machucar. E isso vai bastar pra mim. E o Capitão Pátria meio que não parece se importar muito. Pega o bebê, inclusive, da Madeleine, que ele tinha ciúmes, né? Porque a Madeleine ficava cuidando daquele bebê e não dava bola pra ele. Leva o bebezinho ali na mão e vai conversando com o Billy Bruto falando, olha, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Porque eu descobri que a Madeleine tá mentindo pra mim e eu odeio que mentam pra mim. Então se você quer explodir ela, ó, vou dizer, deixa que eu encurto o seu trabalho, deixa que eu faço. Ele pega e derrete a cabeça da Madeleine aqui com os olhos laser dele. Rapaz, tá certo isso? Sem ter pra onde correr, o Bruto pensa assim, quer saber? Então chegou a hora de eu me sacrificar. Eu vou explodir a Madeleine, vou morrer, mas talvez eu leve junto o Capitão Pátria. E é isso que ele faz. E ele, inclusive, né, você não percebeu aí, ele explodiu um bebê, né, o Billy Bruto. Porque o bebê tava ali, o Pátria também,
Ele deu all-in, né? Mas dane-se o bebê. Assassino de bebê! E na sequência, Caraca, pior ele que é mesmo, né? acorda no além. Isso porque tá de dia, ele tá meio ferido, mas o Capitão Pátria tá ali inteiro, falando, olha, eu te salvei antes da explosão te pegar e tal. E olha só o que eu descobri, olha só quem que eu quero te apresentar. Pode me agradecer por te salvar, mas agora você tem que levantar. Vem, você vai adorar. Nesse momento, ele percebe que não tá no além, mas sim numa casa de campo. Ali está a Becca, a ex-mulher dele, viva. E não só ela, como também ali aparece o Ryan, uma criança, já ali com, sei lá eu, seus 10 anos de idade, que é o filho da Becca com o Capitão Pátria, que está vivo e aparentemente possui os mesmos poderes do pai biológico. E assim a temporada encerra, deixando você maluco para saber o que vai acontecer a seguir. Nós somos uma família. Caraca! Eita, opa! E assim termina a primeira temporada de The Boys. Como o Léo comentou, um baita gancho aqui pra uma Realmente. continuação. A série foi bem avaliada Caraca, por público acho e que só a crítica, quarta temporada e também que foi não teve uma sucesso boa muito avaliação. grande pra Amazon, que tava ali tentando fazer uma série dar certo no Prime Video há muito tempo, gastava rios de dinheiro, mas não dava tão certo assim, e esse aqui foi um baita sucesso pra eles. Essa daqui é a série do Prime Video que de fato virou fenômeno. Porque o Prime Video sempre tenta, ele Tá sempre vindo investe God of muita War grana, aí, viu? Tá ele vindo, já hein? comprou direitos de O Senhor dos Anéis, Saga Senhor dos Anéis? por exemplo, lá para fazer Anéis de Poder. E no fim das contas, o fenômeno que realmente o Prime Video teve foi The Boys. A primeira temporada já foi um negócio estrondoso, porque a série de fato é muito boa e ela veio num momento muito certeiro, quando a gente já tava começando a ficar de saco cheio desses filmes da Marvel, entendeu? Todos os filmes são iguais. E aí tem o Deadpool que é diferente. Mas The Boys é realmente diferente. Ela vai por um outro lado e é uma produção que realmente funciona muito bem para um público adulto. E é muito bem feita. Essa primeira temporada é muito boa. Eu não lembrava o quão boa era a primeira temporada até eu assistir ela. Cara, eu acho essa primeira temporada quase perfeita, assim, sério mesmo. Tem várias tramas que você pode gostar mais ou menos. Eu gosto de quase todas as tramas, tem um outro elementinho que eu não curto, a fotografia eu acho meio paia, umas histórias meio perdidas, as cenas de ação são fracas, mas eu acho a história apresentada nessa primeira temporada, a narrativa, muito boa. E eu adoro como essa série tem 8 episódios, mas ela não é muito episódica. As coisas, elas vão se conectando de uma maneira muito natural ao longo de toda essa jornada, então pra mim, a primeira temporada é excelente. E a segunda temporada, muitas pessoas dizem ser ainda melhor. Será mesmo? Você vai descobrir na próxima parte dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse Deixa o like no vídeo, aqui embaixo, se inscreve. canal, marca o sininho, comenta sobre... É isso. Quando tiver a segunda parte, eu irei trazer. Cara, eu adorei, achei sensacional. E aí, o que vocês gostaram? Bom, The Boys é aquela série que você ama ou odeia, e sinceramente, difícil você odiar. Mas, pô, adorei demais. Tá de parabéns. Fechou? Se inscreve, deixa o like no vídeo e ativa o sininho. Até a próxima. Fui!